E aí, pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é o André Franco da Empíricos e eu vou falar para você talvez um assunto que ou você deve ter ouvido ou se não ouviu vai se interessar bastante. Jogo. Você deve estar pensando assim, cara que cobre criptoativos vai falar de jogos? Pois é exatamente esse assunto, exatamente porque a gente está falando de um jogo que é ligado ao blockchain. Vou te explicar, te contextualizar aí da onde partiu de fato essa ideia. Lembra daquele frenesi que a gente viveu no começo do ano, até final do ano passado, de NFT? Os No Fungible Tokens, os tokens não fungíveis, que eram basicamente artigos colecionáveis em que você conseguia provar de fato que aquele ativo era único por meio do blockchain. Você lembra desse frenesi? Pois é, um jogo chamado Axie Infinity potencializou os NFTs, possibilitando que as pessoas pudessem jogar e ter os seus itens ali em NFT. Pensa num jogo bem básico ali, em que você, sei lá, se você teve uma experiência de jogar alguma coisa, você deve ter visto que você ou comprou um personagem, ou entrou com um personagem, comprou alguns itens ou alguma coisa do jogo, né? Pensa numa coisa mais corriqueira que você joga, não acho que talvez coisas mais com rodadas. Você tem, de fato, um metaverso ali, né? Você tem um jogador, um boneco, um herói, como o pessoal costuma chamar. Diferente dos jogos tradicionais, em que a empresa centraliza tudo e ela tem todo o controle daquilo, nos jogos ligados à blockchain, você é o dono do item, o dono do personagem, e por aí vai uma série de coisas. Justamente porque os NFTs possibilitam isso. O jogo Axie Infinity é um jogo em que você joga com basicamente ali 3 bonequinhos, como se fossem 3 personagens, um time. Lembra muito o jogo de Pokémon, e você pode batalhar entre pessoas e também batalhar com o próprio ambiente, né, que é o que eles chamam de Play versus Environment, o PvE, e o PvP, que é Play versus Play, né, você joga um contra o outro. O mais interessante da mecânica que foi criada dentro desse jogo é que você consegue jogar e ser remunerado por isso. Primeiro ponto, você deve estar pensando assim, cara, mas o jogo basicamente está pagando então para você jogar. Não é bem assim. Na verdade, o que se criou, o que a SkyMavis, que é a empresa vietnamita por trás do Axie Infinity criou, foi um mecanismo em que os jogadores conseguem produzir alguns itens dentro do jogo e revender para outros jogadores. Em suma, você criou uma economia em que uma parte da população ali do jogo, uma parte dos jogadores, trabalha para outra parte que não quer trabalhar e simplesmente quer comprar os itens ou as coisas ali no meio. Hoje, o jogo ele está limitado a basicamente algumas tarefas que você pode fazer. Todo dia você pode ter direito ali a uma quantidade de energias, como se fosse a sua vida dentro do jogo, para fazer algumas atividades diárias. No limite ali, o que a pessoa tem tirado ali é 150 SLP. Lembrando que SLP ele é o token nativo do jogo, como se fosse a moedinha que você joga no jogo. Esse cara ele pode tirar isso jogando o jogo e simplesmente revender para outros jogadores. Como se trata de uma criptomoeda, o SLP, você pode inclusive vender em corretoras. E é exatamente esse mecanismo criado que hoje, para alguns jogadores, está gerando uma renda de 6 mil até 8 mil reais por mês. E é esse frenesi que está sendo criado em torno desse jogo. Atualmente, a gente está falando de uma plataforma que intermedia negociações de ativos e cobra taxas para algumas atividades que você vai fazer no meio do jogo. E essas taxas vão para o tesouro que vai ser decidido em comunidade como vai ser gasto. Para você ter uma ideia, no mês passado esse jogo arrecadou por base ali de 196 milhões de dólares em taxas. E só nesses primeiros dias de agosto a gente já está muito próximo de 50 milhões arrecadados. Naturalmente, as pessoas que comprarem esse ativo aí, o AXS, que é o token de governança do jogo, vão ter direito a arbitrar sobre como vai ser gasto o dinheiro e, eventualmente, até receber uma parte desse dinheiro como stake, né, que é basicamente a outra fase desse jogo. Então, hoje o que a gente pode fazer no jogo é batalhar entre as pessoas, jogar uma questzinha dentro do jogo, mas eventualmente vai ser criado um metaverso dentro desse jogo. O que é o metaverso? Os seus personagens vão poder andar dentro desse jogo e fazer outras atividades. E aí tá o grande, talvez, boom desse jogo daqui para frente. E pensando um pouco nessa visão do jogo e também no próprio token AXS, que é esse token de governança, a gente fechou uma parceria com o mercado Bitcoin, justamente para distribuir até R$100 para novos usuários do mercado Bitcoin e novos assinantes das assinaturas aqui dentro da Empíricos de cripto, né? Então, você está vendo agora na tela um QR Code, se você puder, aponta a tela do seu celular aí que você vai ser direcionado ali para ter todos os detalhes dessa campanha que a gente está fazendo. Se você está vendo já no celular esse vídeo, acesse o link que está aqui na descrição, que também vai te encaminhar para o mesmo local. Beleza? Depois de eu te explanar um pouco sobre esse jogo, eu quero saber sua opinião. Você acha que é possível hoje
Alguém trabalhar jogando? Você acha que essa simbiose aí entre lazer e trabalho é uma coisa que vai pegar ou uma moda passageira? Comenta aqui pra mim, eu quero saber a sua visão sobre isso, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!